Nessa terceira e última parte, a gente vai ver aqui algumas implicações para a vida da igreja, desses aspectos para a própria missão da igreja. Primeiro, devemos examinar como deve ser o propósito de uma igreja que tem uma missão holística, integral e encarnacional. Encarnacional no sentido, a gente já viu aqui, de uma igreja em contato com o mundo, não uma igreja espiritual no sentido do abstrato, de que cuida de almas, mas uma igreja em contato com a vida. Como deveria ser o propósito de uma igreja com essas características? A igreja, ela então é chamada, fazendo aqui um resumo, a proclamar as boas novas de salvação e testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vivendo a palavra. Então aqui uma igreja que proclama e que vive a palavra, a mensagem, a sensibilidade e as atitudes de Jesus Cristo, manifestando a vontade e o amor de Deus para com o ser humano, trazendo cura, libertação, transformação, vida e salvação. Então, o propósito da igreja deveria ser esse aspecto da proclamação e da vida comunitária, tocando, ministrando, transformando todas as coisas. Portanto, para que a igreja cumpra sua missão e o seu propósito, é necessário que ela possua uma teologia, que ela precisa se compreender, uma estrutura, ela precisa se organizar, e uma mensagem, ela precisa expressar-se, e uma vida, ela precisa ser ela mesma. Então vamos para a mensagem. Como deveria ser a mensagem da Igreja Holística Encarnacional? A igreja, ela precisa se expressar articulando sua mensagem, compartilhando o evangelho. Para isso, precisa definir a sua forma de apresentar as boas novas de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, declarando o amor de Deus em Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, que nos possibilita o arrependimento para uma nova vida de perdão e libertação como participação na sociedade. Alguns anunciam o evangelho com rigidez total, são escravizados por fórmulas e palavras, como se o evangelho fosse empacotado. Outros, esses são os extremos, anunciam com fluidez total, contextualizando o evangelho às situações apropriadas e particulares a cada pessoa. Contudo, é fundamental anunciar o evangelho de maneira equilibrada, não tendo rigidez nem fluidez. Uma mensagem equilibrada que seja ao mesmo tempo bíblica, bem fundamentada, mas que seja também contextualizada para o seu público, para a sua cultura. E esse cuidado, então, desse equilíbrio nessas duas coisas. A mensagem, ela precisa ser marcada com nosso compromisso de adoração e missão. Não pode ser uma mensagem desconectada da vida, como a gente já viu no nosso propósito de igreja e de missão. Portanto, uma igreja que busca se estabelecer com teologia, estrutura, mensagem e vida numa identidade de adoração e missão, com foco na encarnação e na visão holística de sua missão como igreja, experimenta uma vida de santidade e serviço, testemunhando a vontade de Deus em Jesus Cristo. A estrutura eclesiológica de uma igreja que tem uma missão holística encarnacional. Claro, a igreja ela precisa se organizar de tal forma a transparecer a sua teologia, a própria organização mostra sua teologia, o seu compromisso com a missão e sua encarnação. Muitas igrejas possuem sua estrutura e organização voltada para si mesmo. É o caso, novamente, vou citar novamente, de Babel, de um cuidado, de uma preocupação de construir uma torre que tocasse os céus com seus próprios esforços, mas que também tornasse o nome dessa comunidade famoso. Cuidado de ser uma estrutura e uma organização voltada para si mesmo. A estrutura da igreja, ela precisa identificar sua dupla identidade de adoração e missão. Ou seja, o próprio prédio da igreja deve possuir uma estrutura convidativa e amistosa,
Os cultos da igreja devem ser organizados de forma a incluir membros e não membros, visando o compromisso, a participação, a união e a missão. E aqui poderia destacar que a nossa estrutura deveria ser a mais simples possível, né, onde facilita o acesso às pessoas e não estrutura megas estruturas faraônicas, onde muitas vezes o que se quer mostrar ali é a glória dos templos, né, a glória do poder humano e daquela igreja local. Deveria ser a mais simples possível. Claro, nós não estamos falando com simplicidade de fazer as coisas de maneira relaxada e de qualquer jeito e sem qualidade, tá, gente? Simplicidade não tem a ver com de fazer as coisas relaxadas de qualquer maneira, né, e sem uma qualidade, né? Não tem a ver com qualidade, a gente tem que fazer com qualidade, mas com simplicidade. Os membros da igreja devem ser membros da comunidade, possibilitando o testemunho de Cristo na sociedade. O programa da igreja deve favorecer para o ensinamento da palavra de Deus, o compromisso com a sociedade, a encarnação e a missão da igreja, com treinamentos para aqueles que querem se comprometer com o serviço e testemunho cristão no mundo. É uma igreja que tem uma estrutura que capacita, que seja inclusiva, né, e que capacita, né, e que facilita também a adoração e a comunhão, uma estrutura, então, que pulveriza o nome de Cristo na comunidade, né, uma igreja, então, relevante na comunidade. Ainda falando da estrutura, a igreja ela deve reestruturar e organizar seus trabalhos e eventos de modo a possibilitar a participação da comunidade, realizando visitas, eventos para a comunidade, o que eu falei aqui da relevância, né? Atendimento e serviço à comunidade, eventos evangelísticos com jovens, adolescentes, adultos, idosos do bairro, grupos de apoio às necessidades do bairro, as necessidades sociais e econômicas das pessoas, reuniões caseiras, trabalhos familiares, discipulado em células, visando adoração e serviço, etc. Tudo com o intuito de manifestar a missão encarnada da igreja. Ou seja, um envolvimento comunitário, uma inclusão, né, da comunidade na igreja, né, organizar, deixando a igreja participar também dos processos de transformação comunitárias. Na próxima aula, eu vou dar aqui alguns testemunhos, a gente vai entrar nesse aspecto mais prático, no sentido de fazer um trabalho comunitário, de transformação na comunidade. A gente vai entrar mais nesse aspecto social. E aqui, então, a gente já vê a relevância da igreja. Aquilo que eu sempre cito, daquele pregador que uma vez foi pregar numa igreja e ele ficou perdido na cidade, e ele levou 30 minutos perdido até chegar à igreja. Quando ele chegou na igreja, ele assumiu o púlpito e ele exortou a igreja. Ele disse: irmãos, essa igreja está mal mesmo, porque eu fiquei 30 minutos perdido na cidade perguntando onde era a igreja e ninguém na cidade, ninguém no bairro sabia onde era a igreja, não conhecia a igreja. Isso revela que a igreja não tem comprometimento com a comunidade, ela não está envolvida servindo a cidade. E por isso ela é desconhecida, ela é irrelevante. Se a igreja acabasse com a igreja, ninguém ia sentir falta. É aquela pergunta que muitos fazem, né? Se a sua igreja acabasse, será que seu bairro ia sentir a falta dessa igreja? Essa é uma pergunta desafiadora. Então, essa é a ideia de uma comunidade que tem uma estrutura que facilita essa interação social. Como é a vida, né, e vocação, como é a vida dos seus membros, a vida dessa igreja. A vocação dos membros de uma igreja holística nacional, ela é uma vocação para o serviço. Para servir, é importante entender que, em resposta a diferentes necessidades, existem diferentes formas de ministério. Já que amamos e servimos integralmente, corpo e alma, o próximo, se preocupando com o bem-estar total do ser humano, ou seja, físico, religioso, sociopolítico. Somos chamados a nos preocupar tanto com o bem-estar eterno
Por isso aquela ideia de salvar a alma, né, o bem-estar eterno da pessoa, quanto o bem-estar material, ver a pessoa de modo integral. De acordo com a vocação e o dom de cada servo, também existem diferentes ministérios. Cada pessoa contribui para o ministério de alguma forma, se engajando em e encorajando alguma atividade em diferentes esferas de ministério, conforme Deus nos coloca, seja no nosso lar, local de trabalho, local de estudo, vizinhança, igreja local e comunidade. Eu quero dizer com esse aspecto, irmãos, da vocação, é que toda a igreja, reafirmando aqui a síntese de Lausanne, toda a igreja deve pregar todo o evangelho, ou deve levar todo o evangelho. Toda a igreja. Toda a igreja tem dois aspectos importantes. Todas as igrejas espalhadas pelo mundo, mas toda a igreja também no sentido de cada membro. A tarefa não é apenas para o missionário de carreira transcultural. A tarefa missionária é para cada membro. Cada membro da igreja, ele é um vocacionado. Ele é um missionário, ele é um discípulo que faz discípulo. Ele precisa então compreender o seu ministério, ou perto ou longe. O seu ministério pode ser missionário, mas perto ou longe. Ele pode encarar o seu trabalho como um ambiente onde ele vai servir o seu próximo e glorificar o seu Senhor. E ali ele poderá dar testemunho do Deus que ele serve. Ou seja, na igreja, na comunidade. Sabe por quê? Às vezes a gente acha assim, eu não estou fazendo nada para Deus. Porque às vezes a pessoa acha que fazer alguma coisa para Deus é fazer alguma coisa dentro da igreja. Se ele não tem um ministério na igreja, ele não tem um serviço para Deus. Isso é um engano. Talvez você não tenha um ministério na sua igreja local, mas você tem um ministério no reino de Deus. E o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Então você é um vocacionado para a vida, para encarnar Deus, Jesus Cristo, a obra de Cristo, as palavras de Cristo na vida das pessoas, no seu cotidiano, no seu dia a dia, em todo o ambiente onde Deus governa, e Deus governa em tudo e em todos. Deus é um rei soberano sobre toda a terra. Onde a vontade do Senhor é feita, ali se manifesta o reino de Deus. E o reino de Deus só há espaço para uma vontade. O reino das trevas é um reino de confusão, porque é um reino de muitas vontades. Mas o reino de Deus é um reino onde só há uma vontade, a vontade do rei, o rei Jesus. E é ser esse servo que tem uma vocação para a vida, para ministrar as pessoas, para transformar o mundo através da sinalização do reino de Deus e da sua justiça. Assim encerramos com essa conclusão. Portanto, a encarnação e a cruz não são questões do passado, mas é tarefa diária. Por isso, fechando esta aula, é importante destacar Lucas 9, 23. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diariamente e me siga. Essa é a tarefa diária. A primeira missão da igreja, como diz Ronaldo Lidório, não é pregar, não é evangelizar. A primeira missão da igreja é morrer. É a morte. É se desglorificar para poder glorificar. E cada ato da missão transformadora e integral da igreja deve caracterizar-se pela encarnação e pela cruz do Cristo, que veio ao mundo como rei humilde e manso para ser quebrantado como servo sofredor, não havendo lugar para prepotência e autoritarismo, não havendo lugar para hedonismo nem narcisismo. Uma igreja quebrantada que toma o seu ministério diário carregando a cruz, mesmo que seja para vergonha, porque a cruz era um instrumento de vergonha e de morte. Mesmo um instrumento de vergonha e de morte, a igreja em obediência deve servir o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo.
E aqui encerro essa minha participação com uma frase de Jim Elliot, que foi Marte entre os Aucas, no Equador. Existe um filme interessante, depois eu passo para vocês, sobre a vida desses homens. E a frase que ele disse foi o seguinte: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer para Deus a não ser morrer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.